Se você tem participado conosco dos cultos de sábado e de hoje de manhã, tem percebido que nós temos usado o mesmo texto bíblico, esse de Efésios, capítulo 1, os versos 3 até o verso 14. Isso porque esse texto tem servido como divisa para a nossa igreja e para o tema da nossa igreja, que é esse que está aqui, convergência, uma igreja centrada em Jesus Cristo. E já ouvimos dos outros pastores, o pastor Deilson e o pastor Mauro também, como nós celebramos as bênçãos do Senhor e especialmente sobre a sua soberania. Vimos também que foi destacado as bênçãos de Deus, e uma delas é de sermos filhos de Deus. E como filhos de Deus, então nós formamos uma família, e uma família que vive em unidade. Amanhã ainda vamos ver a gratidão que o apóstolo Paulo também descreve nesse texto, no início desta carta, como ele diz que bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele fala também, no início desta carta, o que hoje eu quero deixar como mensagem para vocês, a nós refletirmos, que é exatamente a convergência do Evangelho de Jesus. No verso 10, se você estiver com a sua Bíblia e puder e quiser acompanhar, vai perceber que o foco é de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Ou seja, Cristo de fato ou foi, e sempre será o centro de todas as coisas. Por isso que quando nós estudamos a Bíblia, desde o Antigo Testamento, ela vem apontando para Jesus. Quando se lê o Novo Testamento, de igual modo, o centro é Jesus. Hoje, a igreja de Jesus só pode se declarar assim se ela tiver de fato Jesus no centro, se ela convergir para Jesus. Fora disso, como já foi dito, nós podemos ser identificados, chamados de qualquer grupo social, menos igreja. Podemos nos identificar individualmente como qualquer outra coisa, menos como discípulos de Jesus. Porque um discípulo de Jesus necessariamente precisa convergir para Ele. A igreja de Jesus só assim será se convergir para Jesus. Portanto, de fato, Jesus sempre foi, é e sempre será o centro do propósito de Deus. E eu quero destacar 3 verdades que essa convergência do Evangelho revela. A primeira delas está no texto que eu mesmo acabei de ler, que fala que a redenção é por meio do sangue de Jesus. O texto que li, num dos versículos, diz: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. E está falando nele de quem? De Jesus. Nesse onde todas as coisas convergem. E nós precisamos entender essa revelação, esta verdade de redenção. Isso está relacionado não só ao contexto bíblico, mas até cultural e social da época, ao ato de libertar alguém mediante o pagamento de um resgate. Alguém que tivesse uma dívida, isso era comum até mesmo no povo de Israel. Se alguém tivesse alguma dívida, não é financeira apenas, algum tipo de dívida, então poderia ser pago alguma coisa em resgate e aquela pessoa ficaria livre. E assim sobre vários aspectos. Então, a palavra de Deus e o apóstolo Paulo escrevendo esta carta, ele traz esse conhecimento que para nós não é novidade também, porque se formos procurar no dicionário, vamos encontrar o mesmo significado. Redenção é o preço pago para libertar alguém de alguma coisa ou mesmo de alguém. Então a redenção, esta redenção que está no sangue de Jesus, revela esta verdade. Nós só podemos ser libertos espiritualmente porque Jesus um dia veio a esse mundo e aqui morreu por nós, e como é declarado, temos esta redenção pelo seu sangue.
Mais de 100 vezes é usada esta expressão em relação a Jesus e em defesa deste princípio de libertar. Mas libertar o quê? Talvez alguns de nós ainda não entendemos esse aprisionamento que se vive. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A Bíblia diz que quando o pecado entrou no mundo, todos nós agora passamos a herdar esta dívida de pecado que nos leva à morte, não apenas a morte natural, mas a morte espiritual, que a Bíblia diz que é a segunda morte e que leva a pessoa para o inferno. Entretanto, quando Jesus vem, Ele passa a ser a nossa redenção, ou seja, como nós não tínhamos a menor condição, inclusive, de pagar a nossa dívida, até porque isso já foi tentado, os povos antigos e até hoje, as pessoas tentam pagar essa libertação, essa rendição, ou redenção, mas é impossível. É por isso que Jesus veio a este mundo, é por isso que a morte de Jesus, e declarado no seu sangue como se fosse a sua vida sendo vertida por nós, é a única maneira de uma pessoa ser liberta, ser salva, sair debaixo dessa dívida do pecado que condena o homem e leva ele para o inferno. Não há religião, não há boas obras, não há mérito, não há a menor possibilidade de uma pessoa pagar o preço da sua libertação. Se assim fosse, muitos de nós nos teríamos libertado dessa condenação. Se assim fosse possível, Deus não teria planejado, como o próprio texto diz, desde a criação do mundo, a vinda de Jesus a este mundo, a sua morte e, consequentemente, como celebramos domingo passado, a sua ressurreição, como preço único, definitivo, suficiente para nos libertar do poder e da condenação do pecado. Portanto, que nesta noite você compreenda esta verdade da redenção, porque ela é para todas as pessoas, porque mesmo que você fosse a única pessoa neste mundo, ainda assim Jesus viria aqui e morreria no seu lugar, porque você estaria condenado, você estaria debaixo dessa condenação, dessa escravidão do pecado. Isso se torna algo extraordinário, porque eu imagino, fico pensando num Deus, numa trindade decidido como salvar a humanidade, num Deus pensando e decidindo o que fazer para libertar o homem que agora está sobre o domínio, a escravidão do pecado. Quem sabe pensaram em achar um anjo ali, vamos mandar um anjo. Talvez acharam que, isso é minha cabeça só, viu, irmão? Isso ali não tem verdade profunda e verdadeira, não. Isso está no meu pensamento. Porque eu tenho pensado, vamos mandar um anjo, mas não, o anjo não vai dar certo, o anjo não é capaz de pagar esse preço. Vamos mandar um arcanjo, porque essas ordens celestiais existem, então mandar um anjo de mais categoria, mas também não acharam solução nisso. Quem então virá a este mundo para pagar o preço da libertação da humanidade? Você já sabe, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Você pode imaginar isso? Alguém que desce da eternidade, desce dos céus, para dizer: eu vou morrer no seu lugar, eu vou pagar o preço da sua libertação, eu vou tirar você dessa condenação que você nasceu. E eu espero que nesta noite, ainda que muitos aqui já tenham compreendido essa verdade, se você não compreendeu ainda, que o Espírito Santo de Deus te ilumine e você compreenda esta verdade, que é extremamente profunda mesmo. Até porque quando a Bíblia se refere a Satanás, preste bem atenção nisso, todas as vezes que a Bíblia se refere a Satanás, sempre está associado ao aspecto de escravidão, de aprisionamento, todas as vezes. E não é difícil entender isso, imaginar isso.
Porque o diabo vem escravizando as pessoas nos seus próprios pecados, nos seus vícios, até mesmo nas religiões, aonde Jesus não aparece em muitas delas, aonde de fato as pessoas tentam buscar a sua salvação através de rituais, e um dia vão descobrir que tudo aquilo se perdeu. Aqueles que vivem sobre a opressão de Satanás, onde traz não apenas desvios morais e espirituais, mas aquele que traz enfermidades, aquele que traz os vícios, aquele que aprisiona a pessoa nas filosofias, no materialismo e em tantas outras coisas que não deixam o homem enxergar que Jesus é a sua redenção. Mas nesta noite, eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar com você e libertar você de qualquer coisa que o diabo tenha colocado sobre a sua vida para lhe aprisionar, além da redenção total e completa que só podemos alcançar em Jesus. Apocalipse capítulo 1, verso 5, lá no livro da Revelação, diz que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Há uma passagem muito interessante, depois você pode ler como dever de casa, que eu não tenho passado muito. Atos dos Apóstolos, capítulos 3 e 4, está no momento onde a igreja está se expandindo. Pedro e João vão ao templo, e na entrada do templo havia um aleijado. Aquele aleijado então pede misericórdia ou pede alguma coisa àqueles que estavam entrando no templo na hora que Pedro e João também estavam entrando. E ali, aquele homem olha para Pedro, olha para João, e como que se esperando que de fato lhe desse alguma esmola, alguma coisa. E Pedro diz para ele: olha, nós não temos prata nem ouro, mas nós temos uma coisa que podemos te dar. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta ele. Aquele homem é curado, aquele homem sai dessa escravidão física, mas ele também sai da escravidão espiritual, porque ele sai dali transformado. Os chefes religiosos ficaram intrigados com essa manifestação de cura, e pegam então Pedro e João, os aprisionam. No dia seguinte os levam diante do Sinédrio e querem ouvir deles: quem autorizou vocês a fazer isso? No nome de quem vocês estão curando? Que poder é esse que está à disposição de vocês? E aí Pedro mais uma vez levanta sua voz e diz: não há poder nenhum em nós, não há mérito nenhum em nós, o que nós fizemos foi em nome ou no poder do nome de Jesus Cristo. Mas Pedro faz uma afirmação dentro daquela exposição ali, daquele questionamento, no verso 12, onde ele diz o seguinte: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus. Diz a história que Leonardo da Vinci pintou um quadro da ceia do Senhor, ali com seus discípulos, aquela mesa posta, e ele convidou um amigo para apreciar aquele quadro. O amigo chegou, ficou impressionado, porque é sabido da eficiência, capacidade de Leonardo da Vinci, e aquele amigo dele teve seus olhos voltados para a taça de vinho que Leonardo tinha pintado de maneira extraordinária, e aquele amigo então faz esse comentário para Leonardo: olha, esta taça está extraordinária, brilhante, o que você conseguiu fazer com esta taça. Imediatamente Davi pegou um pincel e apagou aquela taça completamente. Aquele amigo ficou surpreso: mas por que você fez isso? E Leonardo então explica para ele: a intenção, quando eu pintei esse quadro, era que cada pessoa que olhasse, levasse o seu olhar e a sua admiração para Jesus Cristo. Ele era o alvo da minha pintura. Qualquer coisa que chamasse a atenção fora de Jesus deveria ser apagada, e assim ele fez.
Por isso, o Evangelho é convergir para Jesus. Ele é o nosso Redentor. O mesmo apóstolo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, verso 13, ele diz: pois ele, Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Você já foi liberto? Você tem certeza que pode ter entrada no céu? A única maneira é você reconhecer que Jesus morreu no seu lugar e que você decide entregar a sua vida para Ele. Reconhecer que de fato Jesus é o seu Salvador. E é essa salvação, é a segunda verdade do texto, ela é um ato da graça de Deus, porque todo este processo de redenção, conforme o texto que li, diz que é de acordo com as riquezas da sua graça. Estou apenas reafirmando que, em outras palavras, acabei de dizer, e o texto também afirma isso: se tudo converge para Jesus, então não há outra maneira de nós termos a redenção, não há outra maneira de sermos salvos. É pura graça de Deus, e é uma riquíssima graça, porque de fato, se Deus olhasse para nós, para os nossos pecados, os nossos erros, a nossa desobediência, a nossa rebeldia, o quanto nós caminhamos longe de Deus, o quanto, quem sabe, alguns até rejeitaram a Deus, não merecíamos nada. Mas é a graça de Deus. É por isso que a Bíblia diz também que nós somos salvos pela graça, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Não há nada, absolutamente nada, que eu ou você possamos fazer para ter a salvação. É um ato único, completo da graça de Deus. Eu vi uma história muito interessante de uma menina chamada Amissa. Ela estava com 15 anos de idade quando seus pais descobriram que ela tinha leucemia. Para salvá-la, ela precisava fazer um transplante de medula, mas na sua família não havia ninguém compatível. Aquele casal então busca resolver essa questão e eles decidem algo interessante. Eles decidem gerar uma outra criança, gerar um outro filho, e assim eles fazem. Enquanto isso, a menina está sendo tratada e cuidada. Meses depois, nasce esta criança, que eles dão o nome de Marissa. E aos 14 meses de idade, essa menina então, essa criança agora, foi submetida a uma cirurgia e foi feito o transplante da medula para sua irmã, salvando-a da morte. Imagine que é algo parecido que Deus fez. Gerar um filho de Deus, para vir e dizer: olha, eu vou dar minha vida por você. É graça, não merecia nada, não tem mérito nenhum, é apenas graça de Deus por você. É interessante, irmãos, parece que às vezes, não sei se torna a nossa cultura, mas parece que nós não damos valor àquilo que é de graça. Não é verdade? É por isso que na nossa mentalidade fica confusa essa questão de salvação, porque de certa maneira nós achamos que temos que pagar alguma coisa, de certa maneira nós não compreendemos essa questão de graça. De graça é favor imerecido, graça é coisa que você não merece, graça é coisa que você não precisou pagar. Essa ideia parece que não encaixa bem na nossa mente, a não ser quando o Espírito de Deus revela realmente: olha, a graça é o favor merecido de Deus por você. É por isso que a Bíblia diz e faz o convite a todos quantos queiram seguir sem nenhum mérito, apenas
fruto da riqueza da graça de Deus. Mas a terceira verdade que o texto apresenta nessa conversão ou convergência do Evangelho é que o Espírito Santo é a garantia desta salvação, desse princípio de redenção. Menciono mais uma vez o texto que já li, onde ele disse: vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Que herança? A salvação, a vida eterna, a libertação dos pecados. Ainda que o que Deus faz na nossa vida, a transformação que acontece na vida do ser humano, é para o aqui e agora, é para que a gente de fato encontre significado na vida. Até porque eu acho que só existe duas coisas extremamente importantes na vida de uma pessoa: é o dia que ela nasceu, e a segunda coisa mais importante é o dia que ela descobre por que ela nasceu. Enquanto nós não descobrimos isso, enquanto nós não entendemos essas verdades, vamos ficar atrás de coisas, atrás de sentimentos, atrás de realizações, e que mais cedo ou mais tarde vão nos frustrar. Mas quando a gente entende que há um plano divino em nos resgatar o aqui e agora, e nos dar significado, nos dar razão de vida, nos dar propósito de existência neste mundo, as coisas mudam radicalmente. E quem é que garante isso? Qual é a garantia? Qual é o selo disso? A Bíblia diz: é o Espírito Santo de Deus. É por isso que Jesus prometeu o Espírito Santo que iria habitar em nós. É essa garantia, é este selo de que de fato nós estamos em Cristo Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, por isso você que hoje está ouvindo, quem sabe, o Evangelho dessa maneira pela primeira vez, que você saia daqui certo de que a convergência do Evangelho é Jesus. Quem pagou o preço da sua libertação, da nossa redenção, foi Jesus. Isso foi fruto, único e exclusivamente, da graça de Deus. E Deus promete que o Espírito Santo vai selar a sua vida, a garantia de uma vida plena, completa, aqui e agora, e a garantia de quando você entrar no céu, o Espírito Santo vai estar contigo. A redenção é por meio do sangue, a salvação é um ato de graça, mas às vezes, irmãos, nós relutamos. Vou contar uma história, talvez você não acredite, mas é verdade. Uma senhora se dirige a uma agência bancária. Ela, para entrar, se dirige à porta giratória. Ao tentar passar, ouve aquele barulhinho. É verdade, acredite. Ela volta, tira o celular da bolsa, volta ali no recipiente de objetos e tenta entrar de novo. E aí ela escuta um... É verdade essa história, não é mentira não. Ela volta, porque aí o segurança lhe informa: senhora, tem alguma coisa ainda na sua bolsa que não dá para a senhora entrar. Aquela senhora começou a ficar nervosa, ficar chateada com aquele negócio de entrar. Claro que nunca aconteceu com você, mas vai acontecer um dia. Ela fica nervosa. E aí procura mais alguma coisa, pega um guarda-chuva, pega mais alguns objetos, uma moeda, coloca ali no recipiente, e aí ela volta para entrar, e aí ela ouve o barulhinho de novo. Aí ela já está nervosa, e ela começa a gritar com segurança: eu quero entrar, eu preciso entrar. E atrás dela tem um monte de gente reclamando também, e já quase que xingando ali o segurança, porque a porta está travada e não passa ninguém, já não entra nem sai ninguém, é aquela confusão danada. Mas aquela senhora volta mais uma vez, procura mais alguma coisa na sua bolsa e acha um chaveiro. Olha só, estava lá dentro do chaveiro. Ela tira o chaveiro, coloca no recipiente de objetos, ela volta para aquela porta giratória, ela começa a entrar, e aí ela consegue passar. Qualquer coincidência é pura realidade. Sabe o que acontece?
Às vezes nós estamos deixando uma coisa só impedir a nossa entrada no reino de Deus. Uma coisinha só. Talvez seja o seu caso hoje. Talvez você tenha tentado entrar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Talvez não tenha feito da maneira certa. Talvez não tenha entendido o que tinha que deixar. Mas Deus está falando com você hoje. Uma coisa só que você pode deixar para trás e entrar e receber a salvação, porque o Evangelho converge para